A paz do Senhor, queridos, meus amados e queridos irmãos do nosso canal Movimento Pentecostal aqui no YouTube. Sejam todos bem-vindos. Vocês já viram o tema da nossa live? O tema da nossa live é Não banalize o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Tema quente para a gente comentar aqui. Então sejam todos bem-vindos. Já deixa o seu like. Eu preciso que você participe com a sua opinião e deixe o seu like aí também para ajudar o canal. Maravilha, queridos e amados irmãos, com aquele vídeo que roda o mundo, nós estamos aqui mais uma vez para mais uma live. Eu quero agradecer a você de qualquer estado do Brasil, de qualquer país também, por você estar aqui conosco no nosso humilde canal. Por que que o tema é Não banalize o Evangelho? Porque é isso que nós estamos vivenciando em nossos dias. Nós estamos vivenciando uma época de banalização do Evangelho, ou tentativa de banalizar o Evangelho. Nós estamos vivendo uma época aí em que parece decente não ser decente, ser indecente, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema e vamos ter aqui o nosso bate-papo que sempre temos por aqui. A paz do Senhor, José Roberto, a paz do Senhor Jesus, boa noite. Josilânio Barros, a paz do Senhor também, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Enquanto vocês vão chegando aí, a gente vai lendo os vossos comentários e conversando aqui. Bom, como é que está o nosso som e a nossa imagem, pessoal? Está bom? Espero que esteja bom. Vocês que estão nas nossas redes sociais também, deixem os seus comentários, tá bom? E quero dizer a vocês que estão em nossas redes sociais, Facebook, entre outras redes sociais que temos, que você venha conhecer também o nosso canal no YouTube. Nós temos um canal no YouTube, chama-se Movimento Pentecostal. Se você colocar também lá Messias Ferreira, você vai encontrar o nosso canal. Nós temos alcançado milhares de pessoas, na verdade milhões de pessoas, e temos milhares de inscritos, de visualizações. Temos mais de 2,5 milhões de visualizações até o presente momento, alcançando pessoas com o ensino da palavra, com pregação do Evangelho. Também com oração, com mensagem, com reflexão, com dicas de livros, muitas das vezes, que servem para edificação e construção de ideias, serve para edificação e construção da vida espiritual, né? Construção e edificação é a mesma coisa. Aí serve para o crescimento espiritual dos irmãos, livros tanto na área teológica quanto devocionais. E o nosso foco é ensino da palavra. Também temos outro canal no YouTube com o meu nome, Messias Ferreira, não o Movimento Pentecostal, mas com o meu nome, Messias Ferreira, onde nós estamos começando a investir mais em pregar o Evangelho, em colocar vídeos que pregam o Evangelho, vídeos que falam do ABC do Evangelho, que é aquela pregação do Evangelho e apenas o Evangelho, desprovido de toda a filosofia teológica, sistemático-teológico, né? Embora, claro, a teologia estuda as Escrituras. Mas eu falo o Evangelho do jeito que ele é. Porque, gente, o Evangelho é simples, tá? O Evangelho, comumente falando, ele é muito simples. Nós estamos vivendo numa época de banalização do Evangelho. Nós estamos, porém, vivendo numa época em que, desse jeito, a essência do Evangelho está ficando para trás. Nós abrimos mão de dedicação às Escrituras por causa de dedicação às Escrituras, por causa de movimentos. Nós abrimos mão, muitas vezes, dos dons espirituais e a sua ação no nosso tempo por causa de movimentos. Abrimos mão por causa de nossas próprias ideias teológicas. É muito comum ver, ao passar dos anos, sendo criadas mais e mais e mais e mais e mais ideias teológicas. São muitas ideias teológicas que estão sendo criadas ao longo dos anos.
As pessoas criam ideia para tudo dentro de uma igreja. O legalismo toma conta de um lado, o liberalismo toma conta de outro. Uns trabalham pela causa do evangelho, outros trabalham pela sua causa, da sua denominação, não condenando denominações de forma alguma, porém não podemos esquecer que também é banalizar o evangelho, equiparar a mensagem do evangelho às regras denominacionais e comportamento denominacionais. Enquanto nós nos preocupamos com as nossas placas, bandeiras, com as nossas metas denominacionais, financeiras e etc., as almas estão aí, como o texto da Bíblia que diz: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Porque também temos deixado de enviar. Como crerão naquele de quem não ouviram? Com o passar do tempo, ao longo da história da igreja, também se abriu mão de muita coisa, né? De muita coisa. Nós tivemos vários movimentos que fizeram com que a igreja criasse, depois da morte dos apóstolos. Quem conhece um pouquinho da história da igreja sabe que logo após a morte do último dos 12 apóstolos, e aquela primeira geração da época ainda que conheceu os apóstolos, nós tivemos teólogos que chamamos de pais apostólicos, depois pais da igreja, cuja maioria ficaram contra os dons espirituais, rejeitaram de todas as formas o batismo com o Espírito Santo evidenciado por línguas estranhas e começaram a pregar os seus discursos, a colocar os seus discursos. Ao longo da história, por causa de outras coisas, como o catolicismo romano, que trouxe a falsa ideia pelagiana da salvação pelas obras, então alguém criou outras doutrinas com sérios exageros, como o caso do calvinismo. É uma coisa muito ligada ao momento da igreja naquela época, foi eficaz de certa forma para o seio da igreja, de pregar que Deus já decretou todas as coisas e que aqueles que vão ser salvos já foram escolhidos. O calvinismo não prega que não se deva pregar o evangelho, porém há os extrematos, os extremistas, como em todas as áreas, há os fanáticos, também no meio pentecostal aparecem os fanáticos. De igual forma, no meio calvinista, há os fanáticos. Os mais fanáticos chegam a dizer: olha, uma vez salvo, salvo para sempre, não importa como você esteja, você vai para o céu do mesmo jeito, não importa se você está consertado ou quebrado, você vai para o céu do mesmo jeito, se Deus já te escolheu para ser salvo, né? Então eles falam desta forma, eles entendem dessa forma. Os mais extrematos deste e de outros segmentos teológicos entendem que, por exemplo, há segmentos teológicos que entendem que não há necessidade de se pregar o evangelho, não há necessidade. Às vezes, um tempo desse, eu conversando com alguém de uma denominação dessas assim, na verdade não de uma denominação fora do pentecostalismo, infelizmente, mas de um movimento pentecostal esquisito, e ele começou a dizer o seguinte: olha, eu acho que não se deve mais pregar o evangelho, porque se a gente pregar o evangelho hoje, as pessoas vão odiar o evangelho, porque as pessoas estão com raiva do evangelho, as pessoas estão com raiva da religião, as pessoas estão com raiva da crença. Então eu acho que não se deve mais pregar o evangelho. Mas o que a Bíblia, a palavra de Deus, afirma é totalmente o contrário. Nós temos não apenas o privilégio, mas o dever, a obrigação de pregar o evangelho. O apóstolo Paulo disse: ai de mim se não pregar o evangelho. Para alguns, os apóstolos tinham a obrigação de pregar o evangelho porque estava ainda a igreja em construção, então o evangelho tinha que ser pregado. Mas, gente, deixa eu te dizer uma coisa: o evangelho, Jesus não muda, o evangelho é o mesmo e não muda também, porque a mensagem é dele, de quem não muda. Outra coisa que a gente precisa prestar atenção é que os homens também não mudam. Com o passar dos anos, pecado continua sendo pecado, mesmo quando alguém diz que não, mas pecado continua sendo pecado. E nós estamos vivendo numa época em que está tudo banalizado, quer dizer, tanto faz você servir ao Cristo da Bíblia, quanto você servir ao Cristo simbólico, né, da escultura.
Tanto faz você servir, dizem os fins aos que justificam os meios. Você tem crente que defende aborto, crente que defende o Hamas, crente que defende o terrorismo, portanto, crente que evangélicos que defendem a eutanásia, evangélicos que dizem, olha, se eu estiver bem com Deus, o resto não me importa. Nós temos uma gama de pessoas, de segmentos, cada dia mais nascendo mais segmentos, que estão preocupados com tudo, menos com a pregação do Evangelho. E aí nós temos vivido uma verdadeira mornidão no nosso tempo. Nós temos cantores que se dizem artistas, nós temos cantores que se dizem artistas, né? A palavra artista vem, na verdade, de um termo que é a hipocrisia, porque o artista, ele apresenta-se como alguém que, na verdade, na essência, ele não é. Então, o artista, ele faz uma arte. O artista, ele apresenta uma coisa que, em essência, ele não é aquilo. Então, ele pode, como você sabe, assumir várias facetas, várias faces, ele pode assumir vários personagens que, na verdade, não são reais. Ele não é aqueles personagens. É o tempo que nós estamos vivendo, o tempo do artista. Nós temos o artista gospel, nós temos aqueles... Agora mesmo nós tivemos aí no Brasil o evento chamado Multishow, o Multishow, aí do maior canal de TV do nosso país, que inclusive fala que é contra, diz que é contra a intolerância religiosa, mas faz questão de ridicularizar e atacar evangélicos, né? E nós temos visto aí cantores gospel, eles querem participar de programas de TV que 5 minutos canta-se um hino, entra na minha casa, entra na minha vida, lá do Zaqueu. Outro momento, daqui a mais 5 minutos, está colocando o show da Anitta, dançando funk e coisas terríveis. Então, banalizando. E nós evangélicos em casa assistindo, achando tudo muito lindo, né? E ainda temos a coragem de dizer, olha, o importante é que eles estão cantando louvores a Deus. E que Deus se agrada disso, porque Deus é amor, Deus é maravilhosamente amor. Um absurdo de expressão, porque isto é, na verdade, uma banalização do Evangelho. O que é banalizar? Segundo o dicionário, banalizar é fazer com que fique banal ou comum. É tornar vulgar, trivial, especialmente falando de assuntos importantes ou de relevância. O excesso de elogios. Fazer com que fique banal. O excesso de elogios, segundo o dicionário, por quê? De tanto você elogiar algo, aquilo se torna algo comum, nesse sentido. Então, banalizar o Evangelho também é fazer com que ele desça, com que ele se torne vulgar, com que ele se torne uma coisa costumeira, trivial, mesmo sendo o Evangelho tendo a relevância que tem. Gente, não tem nada que Deus tenha dado ao homem mais importante do que o Evangelho de Jesus Cristo. A ideia do Evangelho é simples. Eu e você caímos. Nós todos somos pecadores. Todos nós andávamos desgarrados. Nós não tínhamos mais esperança. Como disse ontem num culto aqui pregando o Evangelho, nós estávamos fadados aos 3 tipos de morte condenatórias. A morte espiritual, que é a maioria no mundo, morte espiritual. A morte física, que todos sabemos o que é, aquela que leva este corpo para o cemitério. E a morte eterna, aquela que nos separa para sempre de Deus. A palavra morte quer dizer, literalmente, separação. Quando alguém morre espiritualmente, alguém está vivo na terra, mas separado de Deus. Costumamos dizer que todos são de Deus, mas Deus não é de todos, né? Ou vice-versa, às vezes também. Deus é de todos, na verdade Deus é para todos, mas nem todos são de Deus, porque não se dedicam ao Senhor. Aliás, a palavra Senhor significa dono, possuidor. E o que acontece? Nós estamos vivendo então numa época em que precisamos entender esse beabá do Evangelho novamente. Voltar à essência do Evangelho novamente. O que o Evangelho ensina é o seguinte:
estávamos fadados ao fracasso das 3 mortes. A morte espiritual, que nos faz viver cativos, escravizados à nossa natureza decaída. E sobre esse tipo de morte, eu devo dizer, grande é o número de evangélicos que estão em morte espiritual. Nós temos morte espiritual da seguinte forma: se você é alguém que não consegue ser liberto das coisas imorais escondidas, mesmo sendo crente, mesmo sendo pastor, mesmo sendo obreiro, tu estás morto espiritualmente. Isso, como crente, você sabe, mas vai fazer o que a respeito? Sabe, existe aquele que tem autoridade, tem a possibilidade, está tudo ao seu alcance, mas não tem forças para levantar os braços para tomar para si aquilo que lhe é dado por direito. E quem lhe deu por direito foi Jesus na cruz do Calvário. Então eu convido a você, meu irmão, minha irmã, a se levantar dessa morte espiritual, porque o Senhor nos chamou para viver uma vida de boas obras. Uma vida, não que obras salvem, mas as obras são uma demonstração clara, expressiva e externa do que Deus fez por nós na cruz, do que Ele fez em nossa vida, que é ter nascido de novo. Fé sem obras é mortas por isso, porque palavras não representam uma verdade sempre, mas obras confirmam a nossa palavra. Agora, observe, as 3 mortes, e nós não podemos negar isso ao mundo. Nós não podemos aceitar o famoso comunismo religioso, nem o ecumenismo. Nós não podemos aceitar, sair por aí falando que nós não devemos perguntar se as pessoas têm que aceitar Jesus. Hoje nós não podemos muito nem pregar algumas coisas. Se você pregar dizendo, olha, você tem que se arrepender dos seus pecados, você tem que vir para Jesus, as pessoas chamam de intolerância religiosa. As pessoas não querem ouvir um pregador que fala de novo nascimento. As pessoas não querem ouvir um pregador que fala que é necessário abrir mão do mundo para servir a Cristo. As pessoas não querem aceitar um pregador que faz o apelo a aceitar a Jesus. Mas é necessário fazer. Mas é necessário. Se eu tenho isso no meu trabalho, quando você não pode fazer o apelo diretamente, tem alguém aqui que quer aceitar a Jesus como Salvador? Vem aqui, eu vou orar por você. Às vezes é necessário fazer isso. Mas quando não dá para fazer isso, a mensagem tem que ser o apelo. Pregue a mensagem. E o evangelista, o que evangeliza, o que prega para as almas, ele não precisa pregar teologia. O que prega para as almas, ele não precisa falar 1 milhão de palavras em línguas não compreensivas, mesmo tendo batismo com o Espírito Santo, autenticamente na sua vida. Quem prega o evangelho aos perdidos precisa pregar o ABC do evangelho, precisa pregar na virtude do Espírito Santo. Eu acredito que Deus está trazendo sobre a sua igreja um renovo nesses últimos tempos, que nos fará pregar o evangelho como os apóstolos pregavam o evangelho, na autoridade do nome de Jesus, na autoridade do Espírito Santo, que pregavam, colocavam as mãos sobre os enfermos e coisas extraordinárias aconteciam. Precisamos parar de anunciar um culto de libertação onde ninguém é liberto, de anunciar um culto de avivamento onde pessoas pulam e rodopiam e não saem de lá com a vida mudada. Isto não é avivamento, isso é modismo, isso é emocionalismo, isso é comportamento pessoal. Tudo bem, você extravasou sua alegria, que bom que você está alegre e extravase a alegria. Acredito ser possível, porque já vivi isso muitas vezes, senti tanto poder de Deus, não consegui ficar de pé. Agora, o avivamento é uma transformação. O avivamento é uma mudança de vida. O avivamento causa transformação e causa crescimento à obra de Deus. Entenda, não podemos mais banalizar o evangelho. Quando vemos os ímpios em seus shows, eventos seculares, cantando músicas evangélicas,
colocando o evangelho na mesma, e os artistas gospel gostam disso, colocando o evangelho no mesmo patamar. Nós temos visto aí pregadores pregando em casamentos, em aniversário, em união homoafetiva, o que a Bíblia é contra, sim. Nós estamos vendo aí pessoas defendendo posições, ideias, se posicionando em questões ideológicas que a Bíblia condena. Vamos pregar o evangelho. Tem pessoas se apresentando na mídia com título de pastor, dizendo: vamos trazer um evangelho novo, vamos trazer um renovo das escrituras, temos que atualizar a Bíblia, temos que atualizar a pregação, a igreja está antiga, temos que atualizar a pregação. É verdade que existem tradições de igreja, tem igreja que prefere ser tradicional, mas em relação ao evangelho, nenhuma igreja que tente modernizar, entre aspas, o evangelho, estará fazendo um serviço apropriado ao reino de Deus. Deus não é atrasado, o evangelho não é atrasado. Ultrapassado são aqueles que falam em modernizar o evangelho. Você pode modernizar a igreja, você pode mudar usos e costumes na época, de cultura para cultura, de época para época. Essas coisas mudam forçosamente e naturalmente até, em muitos casos. Mas o evangelho, ele não precisa ser mudado, porque o evangelho, ele existe para mudar a mim e a você. Eu e você que precisamos de mudança, e não o evangelho de Jesus Cristo. Preguemos o evangelho na sua essência. Sim, para ir para o céu, tem que aceitar Jesus como Salvador. Para ir para o céu, tem que tomar uma posição e abandonar o erro. Para ir para o céu, tem que ter uma vida consagrada a Deus, que agrade a Jesus. Para ir para o céu de Deus, é necessário viver uma vida que agrade ao Senhor. Não com contaminação e maus comportamentos. Não aquele crente que na igreja, ele põe a boca no microfone, em casa ou na rua, ele põe a boca em vícios, em coisas que não se deve fazer contra o próprio corpo. Não aquele que na igreja fala glória a Deus e aleluia, e em casa usa a boca para falar palavrões e coisas que desagradam ao Senhor, ou rir ou contar piadas indecentes. Não aquele que na igreja diz ter visões do Espírito, enquanto no seu dia a dia coloca os olhos em coisas que desagradam ao Senhor, na internet, onde quer que seja. Nós precisamos buscar de Deus mais integralidade, nós precisamos buscar de Deus mais fidelidade, nós precisamos aprender a cortar o mal da tentação pela raiz, porque não há homem que não seja tentado. Aquilo que é tentação para mim pode não ser para você, aquilo que é para você pode não ser para mim. Todos nós somos tentados. Não é pecado ser tentado. Pecado é ceder à tentação. Até Jesus foi tentado. Os apóstolos foram tentados. Diz a Bíblia que os homens do passado, os homens de Deus, mulheres de Deus, eram sujeitos às mesmas paixões que nós. Contudo, Deus usou a vida deles, porque ser tentado não é viver em pecado. Pecado é ceder à tentação. Jesus nos ensinou lá nos evangelhos, quando ele esteve no deserto jejuando e orando, e com contato com as Escrituras, como ter uma vida de vitória sobre as tentações. Satanás não pode vencer quem ora e jejuma. O diabo não tem autoridade para vencer quem é dedicado às Escrituras, quem se dedica à palavra de Deus. Tenhamos, pois, uma vida dedicada à palavra do Senhor, dedicada ao Evangelho de Cristo. Comece a ter uma vida de oração, comece a ter uma vida de jejum, comece a ter uma vida de busca constante pelas coisas de Deus, e você vencerá todas as tentações que te oprimem, em nome de Jesus. São coisas que nós sentimos de falar e nós precisamos vir aqui falar. Sabe, nós falamos muito de teologia, nós falamos muito da educação cristã, nós falamos muito do conhecimento bíblico. E são coisas importantes que a gente vai continuar falando. A gente vai continuar respondendo qual livro é bom para você ler, qual teologia sistemática comprar, qual Bíblia de estudo é boa para você estudar. Vamos continuar falando, mas
Do jeito que a carruagem está andando, nós estamos vendo muita gente colecionando livros e bíblias, mas a vida espiritual raquítica. Eu pergunto, o que você tem feito com o que você tem aprendido da Bíblia? O que você tem feito com as horas? Quais têm sido o resultado de muitas horas de estudo bíblico e teológico? O que você tem feito? Tem te melhorado ou tem te piorado? Porque se ao estudar a Bíblia você piora, está fazendo errado. Você não está agradando a Deus, ainda que estudando a Bíblia. O que você tem feito? Aprendeu? Tem aprendido? Tem crescido com o que você tem aprendido? Tem feito o que depois do que você tem aprendido? Tem apenas guardado para você? Tem colecionado conhecimento na tua cachola, da tua mente tão magnífica? Ou você entendeu a proposta do Evangelho? A proposta de Cristo é que, ao aprender das Escrituras, pregue as Escrituras, ensine as Escrituras, deixe que a Bíblia Sagrada seja usada pelo Espírito Santo para mudar a sua vida pessoal. O que temos feito com o que temos aprendido? Temos agido em fazer a obra de Deus ou temos só colecionado o entendimento? Vale a pena pensar nisso. Vale a pena pensar nisso. Vamos buscar ao Senhor novamente. É um clamor que eu faço aqui. Deixo registrado aqui esse clamor da minha alma por ti, pela sua alma. Do meu coração para o teu. E como não creio que é uma coincidência este momento que você está me assistindo, do coração de Deus para o nosso. Precisamos voltar a buscar ao Senhor. Comece a se programar para fazer isto. Abandone a procrastinação, a preguiça espiritual. Deixe de lado todas essas coisas. Alguns vão dizer que não tem tempo, mas se não tivesse tempo, não estaria me assistindo agora. Alguns vão dizer que não tem tempo, mas se não tivesse tempo, não estaria assistindo os canais e as plataformas de streaming todos os dias. Alguns falam que não tem tempo, mas se você tem tempo para bater papo com os amigos, então você terá tempo para Deus, sim. Se você tem tempo de fazer alguma outra coisa, como jogar futebol ou alguma outra coisa, você tem tempo para Deus, sim. É uma questão de se colocar diante de Deus. Deus está procurando disponíveis. Disponíveis. Acontecerá coisas novas nesses dias, positivas e negativas. Positivas para a igreja, sinais da volta de Jesus. Positivas para a igreja, renovo. Deus vai levantar novos evangelistas, não aqueles que têm credencial, simplesmente por ter, mas aqueles que querem pregar o evangelho. Deus vai levantar presbíteros que oram por enfermos, não que são apenas credenciados. Deus vai levantar diáconos que são verdadeiros diáconos auxiliares de suas igrejas e das ovelhas da igreja, não apenas que tem uma carteira porque quer ser pastor um dia. Deus levantará verdadeiros pastores, mais pastores verdadeiros, não que tem uma credencial e posição e apenas por isso buscou, mas que realmente entendeu, não como posição, mas como chamado divino, e estão executando a obra de Deus como deve. Em relação a ganhar almas para Jesus, grande é a seara e poucos são os ceifeiros. E tem ficado cada vez menos os ceifeiros. A igreja tem um número gigantesco de pessoas, mas que prega o evangelho, que vai ao campo, que vai em conquista das almas, ou que vai ao alto mar para lançar rede, são tão poucos. Acabaram-se os mancebos? Acredito que ainda tenha o menor. Que seja eu e você, que possamos pregar o evangelho enquanto temos tempo para fazer, porque o tempo está se esgotando. Amém? Então não banalizemos o evangelho, não vamos banalizar o evangelho. Nós estamos vivendo numa época em que o evangelho está sendo banalizado. Esse negócio de artista gospel, cantando músicas gospel para animar a plateia não cristã, isso não faz nenhum sentido, absolutamente nenhum sentido. Nós precisamos nos posicionar com relação ao Evangelho de Cristo. Amém? Deixa eu saudar aqui os irmãos mais uma vez, paz do Senhor,
Números 11, 25 está relacionado com a experiência de Atos 2. Meu Deus, o que é que tem em Números 11, 25? É uma profecia? Não banalize o evangelho. Fala um pouco sobre Tomás de Aquino, por favor. Vamos sair dos pais da igreja um pouco hoje. Nunca mais estive nas lives. Sabe, Daniel, eu discordo tanto de muitos dos pais da igreja que eu falo cada vez menos sobre eles. Josilândio Barros, nossa geração é a que está vivendo as profecias de Cristo. A falta de fé, amor, apostasia, escândalos. Maranata, Josilânio. Escândalo sempre houve, né? Existe uma ideia ilusória entre nós evangélicos de que escândalos é coisa do nosso tempo. Mas não. Quando você lê livros como 1 aos Coríntios, por exemplo, na Bíblia Sagrada, você vê que escândalos era uma coisa muito comum na igreja primitiva já. O que tem acontecido é que tem se intensificado. Maior o número de humanos na Terra, maior é o acesso e mais fácil o acesso a coisas erradas, com mais facilidade nós temos tido de conseguir arranjos pecaminosos para a nossa vida e embaraços. Por isso nós temos visto mais hoje do que antes. Porém, no entanto, escândalos é uma coisa muito comum desde o período bíblico. É lógico que ai daquele, diz a Bíblia, que escandalizar um dos pequeninos, né? Por que se chama de escândalo? Porque é algo que deixa as pessoas decepcionadas, né? Uma pessoa que já é errado não causa escândalo quando erra. Mas uma pessoa que é tido como certa, como justa, como correta, quando erra, as pessoas ficam impressionadas, porque ficam decepcionadas. Então, por que o escândalo é algo muito sério nas Escrituras? Porque o escândalo decepciona as pessoas mais fracas em relação ao Evangelho. Por que mais fraca? Por que dizemos mais fraca? Porque um evangélico maduro não se escandalizará facilmente. Ainda mais com erros alheios, né? Não se escandalizará. Então é interessante pensar nisso. Samuel. Ronaldo, Pai do Senhor, o John MacArthur estava dizendo antes de ontem que nós pentecostais somos loucos e que não somos irmãos dele, simplesmente pessoas antibíblicas. Viva a democracia, Ronald. Josilânio, glória a Deus, o Senhor é uma bênção. Estou indicando o canal do Senhor para todo mundo na igreja, pastor. Amém, Josilânio, Deus te abençoe, muito obrigado, hein? Manda nos grupos aí, vamos alcançar vidas. Ronald, aí eu fico pensando naquilo que Paulo fala, não apagueis o fogo do Espírito Santo. Ao meu ver, John MacArthur é um zombador. Na verdade é o denominacionalismo dele, né? Mas, gente, nós estamos fazendo muita diferença. Às vezes eu fico pensando se a gente está fazendo muita diferença dos cessacionistas em relação aos dons espirituais. Aqueles das igrejas mais tradicionais que não acreditam que os dons são para hoje. Por quê? Porque nós, que dizemos ser pentecostais clássicos, pregamos tanto que os dons existem, os dons existem, os dons existem, mas a gente não busca mais os dons. Os dons existem, mas quando Deus levanta alguém e usa, a gente acha que devia estar de acordo com a nossa caixinha regimental ou teológica, e a gente já começa a criticar. Sei não, hein? Essa forma, esse método, não sei não, colocou a mão assim, a pessoa caiu, manifestou demônio, está manifestando demônio demais nessas reuniões aí. Sei não, eu acho isso aí, eu acho que não. Então nós não estamos, com isso nós não estamos acabando, nós estamos chegando ao mesmo ponto do cessacionismo, não. Porque nós somos continuistas teóricos. Eles resolveram logo assumir. Eles disseram, somos cessacionistas. Não cremos que os dons existem mais. Ponto. E nós, muitas das vezes, ficamos, os dons existem, dom de curar isso, operação de maravilha aquilo, batismo com o Espírito Santo tem que ser evidenciado com línguas estranhas, profecia aquilo outro. Mas quando surgem aqueles que Deus usa, nós abafamos. Nós não queremos vê-los, nós não queremos ouvi-los. Não há espaço entre nós. O tempo do culto nem dá para isso. Nós temos já
tudo no script, está tudo prontinho ali. Não tem mais, não tem espaço para isso. Se surgir um pregador que gosta de orar para o doente, fazer uma fila no corredor da igreja e impor as mãos em cada um, não dá, não dá. Não pode se acatar com isso aí, porque nós temos ainda muitos coral, tem coral para cantar, tem banda ainda tem aquela coreografia que não acrescenta em nada, que toca uma música de 10 minutos e ficam as moças lá fazendo uns gestos no meio da igreja. Diga para mim, isso é bonito? Pode ser. Mas diga para mim o que Jesus acha disso. Faz parte do culto isso? Não, não faz. Biblicamente isso faz parte do culto? Não, não faz. Isso não faz. Quando você juntar, um tem cântico, que é salmos, outro tem testemunhos. Isso é o culto. O que é isso aí? Não acrescentem absolutamente nada. Zero. Zero. Como diria o americano, zero. Não acrescentem nada, absolutamente nada na igreja. Então, me perdoe, mas isso é verdade. Danças na igreja, acrescenta em quê? Diga aí, o que acrescenta para o evangelho? Evangelho. Pode acrescentar para o evangélico que gosta, mas para o evangelho não acrescente nada. Quantas almas um grupo de dança já ganhou para Jesus? Eu nunca ouvi um testemunho. Eu aceitei a Jesus quando vi uma irmã, um irmão dançando na igreja. Eu nunca vi isso. Eu aceitei a Jesus quando eu vi uma coreografia, né, das meninas lá dançando na igreja, fazendo um gesto, e Jesus vai voltar. Eu vou dizer uma coisa a vocês, quando eu era mais jovem, solteiro na igreja, eu ficava bravo se me convidasse para fazer parte de uma peça teatral. Peça teatral, peça teatral, não dá. Participar da banda, tocar, cantar, ok, lá vai, né? Aí faz parte. Agora, é adoração. Mas, embora adoração não é só tocar e cantar, mas tudo bem, é adoração, é parte dela, né? Mas coreografia, peça teatral, desculpem, mas não dá. Faz bem para a criançada, né? Você colocar um grupo de criança para brincar, aprender sobre os personagens da Bíblia. Ok, essa dinâmica é bom para a criança, mas nós somos adultos. Nós somos adultos. Eu sei, no passado teve mulher de Deus, como a Annie McPherson, por exemplo. A Annie McPherson, ela criou um ministério teatral na época, no Templo dos Anjos, Estados Unidos, em que ela ganhava muitas almas dessa maneira. E ela era uma mulher extremamente usada por Deus, uma grande mulher de Deus. Mas, gente, a época, ela teve necessidade de usar aquele método naquela época. Se você olhar o contexto em que ela vivia, a cultura, o país, o momento do país, ela precisou fazer isso para atrair jovens. E fez muito bem, não fez com nada inadequado ao evangelho e deu tudo certo. Glória a Deus por isso. Está aí, a segunda maior denominação do mundo é a Igreja do Evangelho Quadrangular, fundada por ela, cheia do Espírito Santo. Agora, e prega as bases do pentecostalismo. Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo, breve voltará. Agora, só que tem uma questão. Nós, hoje, o que acrescenta isso à igreja? O que acrescenta isso aos cultos? Eu fico feliz quando vejo uma liderança dizer: não vai ter mais coreografia entre os jovens aqui. Não vai ter mais peça teatral. Finish, acabou. Eu fico feliz com isso, hein? Eu fico muito feliz com isso, porque não acrescenta em nada mesmo. Absolutamente nada. Minha sincera opinião. Porque a Bíblia não é contra a opinião, a Bíblia é contra a falsidade. Então, minha sincera opinião. E é contra a arrogância também. Então, o que acontece? Não dá. Agora, voltando à questão dos dons. Somos ou não somos continuistas? Se somos continuistas dos dons, como nós falamos, onde estão os dons? Onde estão os dons? Cadê aquele hábito da igreja primitiva de orar e jejuar até que recebam resposta do céu? Onde está? Cadê? Meu Deus. Está ficando complicado. Parem o mundo que eu quero descer. Pode, senhor Anderson. Tudo bem, graças a Deus, meu irmão. O grande desafio do cristão é alcançar o amadurecimento espiritual de apogea. Verdade, Adriano Oliveira.
Apostasia são pessoas que um dia nasceram de novo e abandonaram a fé, ou apenas cristãos não verdadeiros que abandonaram a fé. JVSDS. Não existe apostasia de quem nunca foi cristão. Presta atenção. O que a Bíblia fala sobre apostasia, que a Bíblia diz que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios. O que é apostasia? Apostasia é o abandono da fé. Portanto, só é apóstata quem um dia já creu de verdade em Jesus, já foi crente fiel ao Senhor Jesus. Não existe apóstata que nunca conheceu Jesus. Não existe apóstata que nunca foi crente fiel a Jesus Cristo. Portanto, quando a Bíblia diz sobre o apóstata do Evangelho, o apóstata de Cristo, está falando de alguém que foi do Senhor Jesus e abandonou a fé. A Bíblia diz lá em Hebreus que para estes não existe remissão de pecados, a não ser pelo sacrifício de Cristo. Não adianta eles abandonar a fé em Cristo e sair procurando outra solução. Não há salvação fora de Cristo. Não há. Não há salvação fora de Cristo. Não importa qual seja a sua crença ou religiosidade, sua evolução espiritual, como dizem os modernos hoje. Não há salvação a não ser por Jesus. Então o apóstata é um crente que foi crente verdadeiro e abandonou a sua fé em Cristo, a sua esperança em Cristo. Esse é um apóstata. Quem é ímpio não pode ser apóstata. Quem é falso crente, falso cristão, não pode ser apóstata. Só é apóstata alguém que experimentou da graça, viveu uma vida realmente com Cristo e abandonou o Evangelho e disse: eu não creio mais em nada, eu não acredito na Bíblia, eu não acredito no Evangelho, tudo que eu acreditava em relação ao Evangelho de Cristo eu não creio mais. Esse é um apóstata e infelizmente o número deles tem crescido muito, por vários motivos. Então sim, o apóstata é alguém assim, né? O grande desafio do cristão é alcançar o amadurecimento espiritual de apostasia. E é isso. Wendel, Pai do Senhor, se uma pessoa é crente batizado, aí sair do Evangelho e vai para o mundo e lá tira uma vida, essa pessoa que sabe que mata errado, ela é salva? Só se arrepender do seu pecado. Senão não é salva. Vai para o inferno. Adriano Oliveira, Valério, se for possível, faz um tema sobre o assunto. O relativismo e um estudo profundo sobre isso. Bom tema. Olha, é que hoje nós estamos na época do tudo é relativo, né? Veja só, Wendel, não há perdão para nenhum pecado que não tenha sido arrependido e abandonado. Ok? Então, se houve arrependimento, abandonou o erro, voltasse para Deus, não fazendo nunca mais o mal, haverá perdão. O grande desafio do cristão é alcançar o amadurecimento espiritual. O cessacionismo não se sustenta no grego cai por terra. Então, pois é, não só no grego, né? Na verdade tem bases apenas históricas e tem muita base nessa de pais da igreja, tá? Uma coisa que eu vou dizer aos irmãos sobre essa questão também, Wendel, eu tenho que deixar claro uma coisa. Qualquer pessoa que diz: se é assim, então eu vou cometer tal pecado que depois Deus me perdoará, eu me arrependo, Ele me perdoa. Já vou dizendo que esse tipo de pecado não consegue perdão, porque é um sarcasmo, é um cinismo. Antes de fazer, eu planejo fazer dizendo: vou fazer porque sei que quando eu me arrepender Ele é bonzinho e me perdoa. Aí desculpa a expressão, tratar Deus como otário, e ele não vai nessa, que ele não se deixa escarnecer. A Bíblia diz que de Deus ninguém zomba. Deus tem usado muitos homens, mas nós pentecostais jogamos no lixo. Benihim é um exemplo, um homem usado por Deus, mas desprezado por nós pentecostais, infelizmente. Olha, tem um que eu vou gravar um vídeo exclusivamente sobre ele, né? Nós estamos chegando agora em mais um ano, que se completa mais um ano, acho que é o terceiro ou quarto ano, da morte do pastor, o evangelista Reinhard Bonk. E eu tenho falado muito do Bonk esses dias, eu estou lendo livros do Bonk, eu já estou terminando
mais um livro do Reinhard Bonk. O Bonk foi o personagem, o homem de Deus que mais impactou a minha vida, né? O Bonk, o A. Allen, o Oral Robert também, entre outros. Mas o Bonk foi o principal. Eu estou torcendo para conseguir a biografia do Bonk impressa. Eu acabei de ler esses dias a biografia no Kindle. Agora eu estou querendo mesmo adquirir a biografia impressa. Gente, vocês vão amar, a gente vai apresentar aqui para vocês, fazer um review também. Eu li apenas no Kindle. O que acontece? Nós vamos fazer um vídeo sobre ele, né? Mostrando aos irmãos, para vocês verem aí, quem não conhece, conhecer, até onde pode ir um homem cheio do Espírito Santo. Um homem cuja vida é consagrada à obra de Deus. Até onde ele pode ir? Estou certo de que, irmãos, o Reinhard Bonk é um dos exemplos de que o Espírito Santo pode nos levar a lugares inimagináveis, a milagres inimagináveis, a coisas extraordinárias. Uma vida consagrada a Deus, não apenas alguém que está lutando por uma carreira para ficar famoso, ou para adquirir adébitos, mas alguém que realmente está consagrado ao Senhor. Estou certo que a unção do Espírito Santo pode nos levar a patamares incrivelmente elevados, tanto de transformação pessoal, quanto no ganhar de almas para Cristo. Vale muito a pena consagrarmos a nossa vida ao Espírito Santo, termos uma vida pautada no Evangelho, vale muito a pena. Então eu vou gravar vídeos sobre o Reinhard Bonk, mostrando um pouco do seu trabalho aqui para os irmãos. Ele foi um grande homem de Deus. E o que assim me alegra muito no ministério de Bonk, que ele impactou minha vida de uma forma que despertou em mim mais forte ainda o amor pelas almas e pelo trabalho de fazer a obra missionária, a obra evangelística. E a perceber o quanto tempo que temos é precioso e nós jogamos fora. Nós jogamos fora por não nos dedicarmos ainda mais. Então precisamos nos dedicar ainda mais. Precisamos nos dedicar ainda mais, consagrar a nossa vida. Eu descobri que maior é o preço por não buscar a Deus e fazer a sua vontade, maior é o preço que se paga por não estar obediente a Deus, do que o preço que se paga para obedecer, que é o preço da renúncia e da busca constante do Senhor Jesus. Vale a pena pensar nisso, né? Então tem muitos homens de Deus. Hoje eu vou inclusive começar a ler um livro, né? Deixa eu ver qual é o nome do livro mesmo, que é recém-chegado aqui no Kindle, que é do sucessor do Reinhard Bonk. É o livro, estou aqui num dos capítulos de um dos livros de Bonk. Esse livro aqui que está aberto aqui no Kindle é o livro, estou no capítulo, são 12 capítulos, no capítulo 11 já. Esse aqui é um livro, Coisas Ainda Maiores, do Reinhard Bonk. 12 histórias maravilhosas do ministério de Bonk. Essas mesmas histórias você encontra na biografia do Bonk também. O outro livro que eu quero ler é do Daniel Kolenda. Daniel Kolenda é o sucessor do Bonk, esse que está escrito aqui, Viva. Viva! O nome do livro é Viva Antes que Você Morra. Parece um tema sem muito sentido, mas tem todo sentido. Ele está falando justamente dessa questão de você tem um chamado, cumpre logo o teu chamado. Não fica deixando para depois. Não perde tempo com coisas banais, tá? Não perde tempo com coisas banais. Mahesh Chavida, eu indico aos irmãos sobre o poder da oração e do jejum. Tá vendo aí? Perto desse Fé. Olha a biografia do Bonk aí embaixo. E esse Fé aqui é do Bonk também. E eu quero ler também sobre a fé. Porque, veja bem, não se trata de alguém que está dando um estudo teológico sobre a fé. Se trata do Reinhard Bonk, um homem do nosso tempo, falecido agora em 2019, que ganhou mais de
70 ou 50 milhões de almas para Jesus e que foi extremamente usado literalmente em milhões de milagres em torno do mundo. Milagres instantâneos. Paralíticos, cegos, surdos, mortos ressuscitando. Se você coloca aí, procura o testemunho do africano Daniel Yekechuku, acho que é isso. Você sabe, o pessoal africano tem uns nomes, né, bem diferentes do português. Então, Daniel Yekechuku, acho que é isso. Daniel é Samuel. E lá, eu vi recentemente no livro também falando, mas os nomes são meio complicados, os nomes africanos. Mas o primeiro nome é Daniel Yekechuku. Era um pastor, né, que morreu de acidente. E não morreu bem com Deus, não 100%. E acabou indo para o inferno. Jesus ressuscitou ele através do ministério do Bonk, né? E aí, já viu, né? Ele vem contando o que viu lá do outro lado. É uma coisa extraordinária. Sem contradizer a Bíblia, mas trazendo informações preciosas. Irmão, a experiência é importante? Sim, porque evangelho não é só teoria, evangelho também é vida. E o ministério de Bonk é incontestável. Um homem de um caráter fenomenal e que a mídia, o mundo testemunhou o ministério de Bonk, né? Ao longo de muitos anos. Não me falha a memória, foram 50 anos de ministério, né? Pai do Senhor, me explique, por favor, lá em Gênesis Deus diz que a mulher que multiplicaria a sua dor antes da queda, eles tinham filhos porque só se multiplica uma coisa que se tem. É isso aí, Dicele, é o que o texto dá a entender, que eles teriam filhos antes da queda, só que sem dor. Um monte de barbado dançando com roupa apertada, esse negócio de coreografia não me desce a garganta, não dá também. Então vamos fazer a obra de Deus sem os dons. 1 Coríntios capítulo 12, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus, nos manda buscar os dons com zelo. Pois é, irmão José Roberto, e evangelismo eficaz mesmo, só acompanhado por dons, tá? Os dons de profecia, ele é mais voltado para a igreja. Os exemplos que a gente vê na Bíblia, a gente vê mais na igreja. Não que Deus não possa usar em profecia para o ímpio, não é isso. Mas a gente vê na Bíblia, a gente vê mais dentro da igreja, né? Pelo menos são a maioria dos exemplos em Atos dos Apóstolos. Mas os dons de curar sempre foi, desde o ministério de Jesus, a maior ferramenta de atrair almas e ganhar almas. Números 11, 25 fala do derramamento do Espírito sobre os 70 anciãos de Moisés, que eles profetizavam. Isso tem relação com Atos 2. Bom, tem a parte em que Moisés diz assim, quem dera que todo o povo fosse profeta. Hoje toda a igreja é profeta. Profeta de quê? Profeta da palavra. O Espírito foi derramado à igreja, não só para ajudar a igreja a ficar de pé, mas para que ela profetizasse ao mundo o Evangelho, capacitando-a com os dons espirituais e com conhecimento das Escrituras. E claro, com a vida regenerada. Por que com a vida regenerada? Espera-se que quem prega o Evangelho de salvação sejam salvos e tenha certeza da salvação. Espera-se que quem ora por enfermos creia no que está pregando e no que está orando. Espera-se que quem pregue que Jesus liberta seja um liberto também. Por isso a igreja recebeu o Espírito Santo para operar na igreja, a igreja mesmo de Jesus. Isso não estou falando de denominacionalismo, mas de igreja mesmo, ela é realmente salva. Ela não pensa que é salva, ela não tem esperança de ser salva. Ela tem certeza da sua salvação em Cristo. Quem é igreja de verdade não tem receio quanto à salvação, mas tem segurança, certeza e gozo da salvação. Quem é salvo por Jesus, ou quem é igreja de verdade, ela não prega libertação esperando ser liberta um dia também. Ela prega a libertação porque ela foi liberta pelo poder do Espírito. Liberto do pecado, liberto de si mesmo, liberto do mundo, liberto das condenações e fraquezas e das opressões e possessões do diabo, extremamente liberto. É necessário que quem prega o Evangelho também viva o Evangelho. Isso é o que a Bíblia ensina. Viva do Evangelho e viva o Evangelho. Evangelho tem coisa para ver e também tem coisa para ser. É necessário ser.
não apenas falar, não apenas pregar, mas ser, de fato, aquilo que se está pregando. Agora, Números 11, 25, poderá ser também profeta, um prenúncio, sim. Embora o ministério profético no Antigo Testamento era uma coisa comum, né, na maioria do tempo. Josilã Barros, por que os países onde teve grandes avivamentos estão vivendo o ateísmo hoje? Porque a igreja resolveu mudar. As igrejas, por exemplo, da Inglaterra e outros países, elas abriram mão dos dons. Só foi abrir mão dos dons espirituais e criar muito formalismo e legalismo, elas destruíram, né, e inchados nos seus discursos teológicos, elas acabaram se afastando da essência do Evangelho, então os seus templos viraram verdadeiros museus. José Roberto, o Espírito Santo habita em nós, e Ele que opera os dons para que nós façamos a obra de Deus em Cristo Jesus. Sim, porque quando Jesus fala de ir ao campo missionário, esta é uma verdade interessante. Quando Jesus fala de pregar o Evangelho, Jesus compara o campo missionário, o campo do evangelista, como uma grande seara. Você tem que ir lá trabalhar para colher. Você tem que plantar na seara, você tem que regar a seara e você tem que depois colher com muito trabalho e desfrutar dos frutos é a última coisa. Também quando a Bíblia fala de ganhar almas, também mostra o serviço de ganhar almas ao Senhor como o mundo sendo um alto mar e as almas sendo peixes. E numa rede pode vir todo tipo de peixes, daí porque muitos vêm para a igreja e não são crentes autênticos, enquanto outros são. Quando você lança a rede, para lançar a rede, o pescador tinha que sair de casa, às vezes passar a madrugada acordado, pescando, tinha que ter experiência para saber onde estaria a melhor maneira de pescar, tinha que trabalhar, tinha que cuidar da rede, tinha que limpar, ou seja, tanto na seara quanto em alto mar, o pescador e o trabalhador da seara precisava ter, com certeza, ferramentas. O Senhor Jesus rogou ao Pai que nos desse o seu Espírito. O Espírito Santo nos é dado e as ferramentas vêm do Espírito Santo. Os dons espirituais são capacitação. A palavra é a espada que nós vamos ao campo guerrear contra as trevas. E os dons espirituais são as capacitações de Deus sobre aqueles que pregam o Evangelho a fim de que possam trabalhar. É impossível trabalhar numa plantação só com as mãos, sem ferramentas. É impossível pescar em alto mar sem nenhum tipo também de ferramenta. É necessário algo mais do que o barco. É necessário algo mais do que a vontade de também ir para a seara. É preciso mais do que a disposição. É preciso ferramentas. Então nós temos que nos dedicar com isso à oração, à consagração, para ter essas ferramentas ativas em nossa vida. Para que o Espírito Santo nos dê estas ferramentas. Todo cristão que aceitou a Jesus tem o Espírito Santo, mas nem todo cristão tem a manifestação dele, através de seus dons espirituais, sua capacitação para ganhar almas. E Deus não capacita ninguém com seus dons só para capacitar, só para ele se destacar no meio da igreja como, olha, ali vai uma mulher que profetiza, ali vai um homem que é profeta, ali vai um homem que é usado por Deus para fazer milagres, peça uma oração a ele. Não. Você e eu recebemos dons espirituais para o único propósito, pregar o Evangelho de Jesus Cristo de modo eficaz, de modo que traga resultados, que traga uma colheita para o Senhor. Sabe de uma coisa? Deus não precisa de nós para nada, mas para fazer a obra, isso sim. Ele precisa, por isso a igreja ainda está aqui, por isso ele até disse, orai para que o Senhor envie ceifeiros para a sua seara. Deus não descerá do céu para pregar o Evangelho mais. Ele já fez isso lá em Israel por 3 anos e meio, como professor, mestre, ensinando os apóstolos o que fazer. Nós precisamos aceitar que, e entender e praticar a ideia bíblica, o ensinamento de Jesus, de que nós temos que dar continuidade ao ministério de Jesus, que era pregando com poder e autoridade, e com uma vida de muita intercessão. Jesus passava noites orando, Jesus passava madrugadas em jejum, Jesus passava horas e horas orando, jejuando, buscando a face do Pai, buscando a autoridade no Espírito. E ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu.
para pregar boas novas, para pregar liberdade aos cativos, para pregar a abertura dos olhos dos cegos, enfim. Então é necessário buscar a unção do Espírito. É necessário estar na presença de Deus, sabe? Um evangelismo sem oração e jejum, sem vida consagrada, é como uma bomba atômica, uma bomba sem detonador. Uma vida de oração e jejum e busca a comunhão com Deus, sem pregar o evangelho, é como o detonador sem a bomba. Então nós precisamos unir as duas coisas. Ore, jejum e faça a obra. Conheça a Bíblia, busque conhecer e faça a obra. Tenha misericórdia dos perdidos. É isso que o Senhor quer. Quando o Senhor fala de fazer o bem ao próximo, tenho certeza que Ele lembrava da questão de pregar o evangelho. Não há bem maior que você possa fazer ao teu próximo, maior do que o bem de falar de Jesus para o teu próximo. Não existe nada melhor, porque não existe vida melhor do que a vida com Jesus Cristo, do que uma eternidade na presença de Deus. Essa vida aqui é tão passageira, mas a eternidade não terá fim. Então precisamos ficar atentos com isso. Busquemos as ferramentas de Deus para pregar o evangelho, irmãos. Amém, Alexandre. A paz do Senhor. Eu queria tirar uma dúvida com o Senhor mesmo. A Bíblia diz que com os problemas dela ainda vale a pena? Se você não é iniciante, vale a pena. Realmente, ela tem problemas. Vendo antes, todo material teológico tem problemas. Uns mais, outros menos. A DEIC é uma das mais, tá? Então saiba utilizar, use com sabedoria. Se não tem profundidade no conhecimento teológico, não adquira Bíblias assim. Polêmicas. Vendo antes, Pai do Senhor, manual não tenho esse manual. Não posso dizer porque eu não tenho esse manual. Davidson Silva, não conheço, conheço só de ouvir falar. O autor é conhecido por ser um bom escritor. Não sei nem se ele é pentecostal, porque Duarte Pentecoste Pentecoste é o sobrenome dele, né? Não esqueçam de deixar o seu like, se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Obrigado, Davidson, por lembrar. Para entender bem a escatologia, qual livro o Senhor nos indica para os pentecostais? Vários. Eu vou fazer, especialmente teologia sistemática pentecostal. Tá para sair um vídeo nosso com uma lista dos melhores livros, bom até para você adquirir em época de Black Friday, fim de ano, melhores livros sobre escatologia. Você não pode adquirir todos, vai adquirindo um por um, e aí você vai ter aí. Eu vou colocar vários, tanto bíblias de estudo quanto livros, tá bom? Alexandre Fonseca, vejo assim quando leio Jonathan Edwards, principalmente quando pregou o sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. Ali foi algo do Espírito Santo para ele, né? Um sermão daquele hoje funcionar com as mesmas formas é meio difícil. Então veja, Deus usa cada um no seu contexto, né? Mas realmente um sermão tremendo. Jejum é eficaz contra algum vício? Depende. O que eu digo depende? Se você jejuar e orar intensamente, arrependido do pecado, buscando ao Senhor pela libertação, renunciando à união disso, essa mistura disso, vai libertar sim do vício, tá? Eu já venci vícios na minha vida através de jejum e oração. Liberta sim. Agora, tenha consciência do seguinte: eu não estou jejuando e orando para ficar liberto do vício e depois não buscar mais ao Senhor. Não é assim que funciona com Deus. Lembrando sempre que Deus conhece o futuro e sabe tudo sobre o nosso coração. Então, Senhor, eu quero te buscar até que o Senhor me liberte. Eu vou orar e jejuar, vou ser fiel a ti e depois disso eu continuarei com a vida de comunhão contigo. Você sabe por que existe o vício? Porque falta comunhão com o Espírito. Então o que você tem mesmo que buscar na essência da coisa não é nem ao menos simplesmente o vício, mas eliminar a fonte do problema que causa o vício, no caso de um cristão, é a falta de comunhão com o Espírito. Jejum e oração traz comunhão com o Espírito Santo, traz quebrantamento. Jejum, oração, leitura da palavra. Leia livros também de pessoas que Deus levantou, cujas vidas eram fogo do Espírito. E você
vai ter vitória sobre qualquer vício, mas qualquer vício. Pode ser vícios físicos, ou vícios mentais, vícios visuais, não importa qual sejam os vícios. Os vícios, eles atuam nos 5 sentidos do corpo, né? E você consagrando o teu corpo a Deus através do jejum e da oração, isso acontece. Por que o jejum? Porque é para a batalha espiritual. Você ora jejuando, você está consagrando o teu corpo. Por isso a abstinência de alimentos. Não é o sentir fome, é abster-se. A ideia do jejum que agrada a Deus é a abstinência das coisas. Aliás, sobre o jejum, vou indicar novamente para os irmãos Livraço. Um dia eu quero que os meus vídeos cheguem a Luciano Subirá quando eu falo desse livro. Pastor Luciano Subirá, amo este livro. Pastor Luciano Subirá, se esse vídeo chegar até o senhor, eu quero que o senhor saiba que este livro mudou minha vida espiritual no ponto jejum e oração. Que, claro, trouxe muitos outros resultados na minha vida espiritual, inclusive em relação aos dons espirituais. Estou glorificando a Deus pelo amado irmão ter escrito este livro, tá? E fica a dica aí para os meus seguidores de redes sociais e os nossos milhares de seguidores aqui no YouTube, a cultura do jejum. É necessário cultivar o jejum. Aliás, tem um livro seu, Pastor Luciano, que eu ainda preciso ler. O best-seller Até Que Nada Mais Importe. Eu tenho o livro aqui também. Este best-seller eu também preciso ler, ainda vou ler. Mas esse daqui eu li. E esse daqui já fez uma mudança radical. Gente, dica. Tá com dificuldade para jejuar e orar? Olha aqui, ó. Aprende de quem faz. Aprende com quem ora e jejuma. Pega o livro desse aqui, lê esse livro. Esse livro aqui vai mudar a sua vida espiritual. Vai mudar a sua vida espiritual. Que Deus abençoe sua vida, pastor Luciano Subirá, por tamanha bênção. E eu já vi muitas mensagens suas sobre o tema, para complementar, né? Complementar. Deus abençoe mesmo, tá? Deus abençoe. Seu ministério é uma bênção para o meu ministério. Esse vídeo chegará até ele, tá, pessoal? Um livro que adquiri, breve estarei lendo, do professor Paulo Von. O nome do livro é E Deus Falou na Língua dos Homens. Você já leu? Não li, eu ouvi falar já desse livro. Me deram ele de presente em e-book pela Amazon, no Kindle. Tá lá no Kindle, ainda não li. Eu conheço Paulo Von, é aquele que tem um canal aqui no YouTube também, né? Eu vou pesquisar sobre o livro e acredito que lerei, porque o tema é muito interessante. Deve ser sobre interpretação da Bíblia, né não? Adão Silva, a paz do Senhor, porque Deus falar na língua dos homens é uma das expressões dos hermeneutas, né? Adão Silva, a paz do Senhor Jesus, eu comparo o ministério do Bonk com o ministério do missionário David Miranda. Sim, são semelhantes. O do Bonk abrangeu muito mais, né? Mas são semelhantes, sim. Só que o David Miranda, ele foi mais pro lado, ele também foi pro lado do legalismo, das regras e tal, extras bíblicas de comportamento, tá? Não estou fazendo crítica a denominações, por favor. Mas o Bonk não, o Bonk almas e treinamento de outros evangelistas, né? No Cefam, que é a sigla em inglês para Cristo para Todas as Nações, o Ministério do Bonk, ele tem cursos para evangelistas, com práticas evangelistas, a Conferência de Fogo. É muito interessante, tá? Vocês podem assistir a Conferência de Fogo aí online também aqui no Brasil. Inclusive o autor desses livros que eu indiquei, o Luciano Subirá, ele também ministrou agora nessa última conferência, né? Da organização aí do Bonk, hoje presidido por Daniel Colenda e o Peter Vandenberg. Não só pastores especificamente, mas membros. Lá no céu, os salvos vai lembrar de tudo. E esses pastores que se divorciaram e casaram mais de uma vez, como fica? Os adúlteros ficará de fora. Se refere também a estes? Não só pastores especificamente, mas membros. Olha, Adriano, quando se trata de casamento, cada caso é um caso. A gente tem que procurar saber o que ocasionou o segundo casamento,
como é que foi esse negócio e tudo mais, tá bom? Tem essas coisas, tá? Então cada caso é um caso. A gente quando fala desse tipo de coisa, a gente tem muita coisa para levar em conta. Há textos bíblicos que falam sobre casamento e que também está mais preso ao contexto histórico-cultural da época. Às vezes não se aplica ao nosso tempo, outros se aplica, mas adultério é relação sexual fora do casamento. Também não só relação sexual, né? A pornografia também é um adultério, né? Tem muita gente vivendo em adultério através da pornografia e às vezes pensa assim, olha, eu nunca adulterei, mas a gente sabe que a pornografia é um adultério. Eu nunca me prostituí, mas a pornografia é prostituição. Então tem essas questões. Até o apóstolo Paulo diz, fugir da prostituição. A palavra que aparece lá no grego é porneia, né? De onde vem a palavra pornografia. A grafia de imagem, né? Ronald, um homem muito usado por Deus nesse tempo foi o profeta T.B. Joshua. Conhece ele? Vi alguns vídeos aí do T.B. Joshua. Conheço pouquíssimo do T.B. Joshua. Josilane já foi, né? Já partiu também. Qual o ministério que o Senhor congrega? Eu sou assembleano Josilânio. Eu sou da Assembleia de Deus. Para ser mais exato, eu não sei. Vocês devem falar o nome de ministério, porque às vezes eu não quero que opiniões minhas representem ele. Para ser mais exato, eu sou da Assembleia de Deus, Ministério Peroso. Frederico Carvalho. O senhor tem, embora eu não tenha opiniões contrárias à denominação, né? O senhor tem a Bíblia Thompson tamanho médio? Já tive, hoje eu tenho a grande. Meu xodó, edição do colecionador, amo demais. Coisa boa. Adriana, paz do Senhor. Gostaria de saber se já lançou a Bíblia SBB. Bíblia SBB? O que é Bíblia SBB? Eu não estou lembrado dessa Bíblia. A SBB está lançando uma nova Genebra aí, né? Ronald Vitorino, me lembra aí. Qual o segredo de quem ora por longas horas? Já tentei e não consegui. Repeti as mesmas palavras, faltou palavras. Te entendo perfeitamente e a pergunta é muito pertinente, muito importante. Veja, antes eu achava que não era possível orar por muitas horas. Quando eu ia orar, logo me faltavam palavras. E eu ficava imaginando, meu Deus, como é que alguém orava tantas horas? Na história do movimento da Rua Azusa, por exemplo, William Seymour orava 8 horas. 8 horas. Jesus passava a noite orando, mas eu comecei a imaginar, mas Jesus é Jesus, né? Então, como é que fica essa questão de orar muitas horas? Mas quando eu fui para a prática, de fato, da oração e do jejum, isso foi crescendo gradativamente. A oração deixou de ser um sentimento de obrigação, um sentimento de religião, deixou de ser um sentimento de obrigação, um sentimento de religião e passou a ser uma satisfação. A oração deixou de ser apenas uma necessidade, e é uma necessidade, mas deixou apenas de ser uma necessidade para mim e se transformou em algo do coração. Não só mais do meu intelecto, da necessidade da bênção de Deus ou de ser obediente e orar. Mas, com o tempo, então, a oração foi se tornando tão prazerosa para mim que uma hora de oração não é muita coisa. Evidentemente, jamais vou falar isso com a intenção de dizer, olha meu Deus, como ele ora. Não, isso seria um farisaísmo. Mas como eu estou ensinando sobre oração, então eu vou te dizer isso com o intuito de te incentivar a desejar orar mais. Acredite, comece orando o tempo que você consegue orar. Comece orando o tempo que a oração estiver maravilhosa. E para a oração estar maravilhosa, vai depender do lugar que você ore, do momento que você ore, do propósito pelo qual você ora, como você ora. Leia livros que te incentivem a orar, leia livros de pessoas que oram. Veja pregações de pessoas de confiança para ouvir, porque não se ouve qualquer pregador, tá? Seja seletivo. Mas ouve pregadores que oram de verdade, ensinam bem sobre a oração. Acima de tudo e antes de tudo isso, leia as Escrituras, que a Bíblia fala sobre a oração. Jesus é um mestre da oração.
Jesus orava por longas horas. Jesus foi um mestre de oração e a oração é tão presente no ministério de Jesus que mesmo depois de ressuscitado, hoje, ele intercede por nós. Veja, oração. Até o Espírito Santo ora. Ora com gemidos inexprimíveis por nós. E essa expressão é tão profunda que não há teologia no mundo que possa explicá-la tão adequadamente, tão completamente, satisfatoriamente, totalmente. Então, a vida de oração, ela é desenvolvida. Você vai orando e vai desenvolvendo. É de tal modo que você pode orar depois por muitas horas e será tudo prazeroso e sua vida espiritual irá crescer. A sua fé é do tamanho da tua vida espiritual. A tua oração, seu hábito de orar é do tamanho da tua vida espiritual. A tua vida espiritual cresce se teu hábito de orar cresce. O teu hábito de orar vai crescendo mais e mais ao passo que a tua vida espiritual for crescendo. É correlacionado. Então, se dedique a orar. Você vai orando, vai crescendo graduativamente na sua vida. E isso vai se tornando uma coisa tremenda na sua vida. Uma coisa extraordinária na sua vida. E que você não vai querer mais viver sem esta presença, sem esta alegria, sem essas horas de oração diante de Deus. Aí você vai entender. Porque não era difícil para os apóstolos orar tantas horas. Nem para homens, como eu citei há pouco, William Seymour orar por 8 horas. Outra coisa interessante para te dizer sobre a questão da vida de oração é persistência. Persista. Não importa se ainda você só consegue orar 5 minutos. Persiste em orar. Não importa se você só consegue 15 minutos. Persiste em orar. Seja fiel nesse propósito. Faça isso todos os dias. Faça isso todos os dias. De tal maneira que você vai acabar orando, vai ser um hábito tão grande que mesmo quando você não se propõe a estar no propósito de oração, você vai desejar orar. E enquanto você está no ônibus, andando, trabalhando, você de novo vai estar orando no teu pensamento, a sua oração mental. Outra coisa que é interessante sobre a oração, então, é como orar. Às vezes eu falo em relação ao corpo, a posição. Às vezes as pessoas ficam impacientes porque acham que a oração só funciona melhor se for de joelhos. A resposta é negativa. É claro que não. Você tem que orar, não importa como você ore. Vá lá para o seu canto de oração, ore de joelhos, cansou, ora sentado, cansou, ora em pé, caminhando, deitado. Eu tenho o hábito de começar orando de joelhos e continuar orando caminhando. Caminhando é a maneira mais que eu oro, de joelhos e andando. Eu vou orar sozinho no templo, eu passo horas caminhando. Eu canso as pernas e fico pensando, por que eu estou cansado? Eu penso no final do dia, depois eu lembro. Eu caminhei 100 quilômetros andando, né? Com toda a hipérbole. Mas eu amo estar orando, não importa qual a posição. Então ore na posição que mais te for confortável. Só não ore deitado se você for alguém que fica com sono rapidamente. Não recomendo para você. Mas às vezes também, quando as horas vão passando, o teu corpo não suporta. Tua alma quer, teu espírito quer, mas você cansa o corpo, né? De estar ali de joelhos e tal. Então muda a posição, começa a orar sentado, em pé, deitado, não importa, mas ore, fale com o Senhor. O objetivo é o diálogo com Deus. Ok? Então isso vai crescendo gradativamente na sua vida. Eu posso te garantir, os resultados são maravilhosos. Depois você olha para trás e diz, por que não vivi isso? Era a chave, era o segredo para mudar tudo na minha vida com Deus. Vida com Deus, vida pessoal, em todas as áreas. Gente, cheguei ao fim da live, eu não posso mais continuar. Batemos o nosso tempo de live que costumamos. Então eu vou parar por aqui, tá bom? Glória a Deus, se Deus permitir, vou adquirir esse do jejum e oração. Amém. Paulo Ferrazoli, meu querido, Pai do Senhor, sempre aí conosco. Sobre a vida de Jesus, sua vida, cultura, qual livro me indicaria? A Enciclopédia da Vida de Jesus, sem dúvida, vendo antes. Tem vídeo dele aqui no canal, é muito bom, tá? É um xodó. Não é a única coisa sobre a época, né? Mas é muito bom. Sobre cultura, estudar as parábolas de Jesus ensina muito sobre a cultura do tempo de Jesus, tá? Do tempo de Jesus e judaico. Glória a Deus.
Leandro Alves, como explicar que Jesus é Deus para não crentes quando argumentam sobre as passagens onde Jesus fala com o Pai ou do Pai? Eles argumentam que não se fala consigo mesmo. Deus abençoe e obrigado. Bom, não sei se entendi bem a pergunta, mas como explicar que Jesus é Deus? O próprio Jesus fala muitas vezes, do tipo, a Bíblia diz, Jesus não precisava saber o que tinha no homem, ele já sabia o que tinha no coração do homem. Onisciência, quem tem? Somente Deus. Nenhum dos profetas, nenhum homem tem, nem anjos. Antes que Abraão existisse, eu era, ele disse. O próprio Jesus está afirmando ser Deus. Tem muitas circunstâncias em que Jesus ele age como Deus, quando ele aceita adoração para si, quando ele perdoa pecados alheios. Em relação à sua obediência, veja, o que difere na Trindade, das pessoas distintas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é a sua obra. Então, quando um está executando a obra, ele glorifica o outro. Por exemplo, o Filho glorificava o Pai, e o Pai disse, eu glorificarei você, e glorificou o Filho, né? Lhe foi dado o nome que é sobre todo o nome. O Espírito glorifica Cristo, a Bíblia diz. Então, isto é em relação à obra. Não há inferioridade entre eles, nem mesmo posicional, mas ele, quando chama Jesus, Deus de Pai, é porque ele é filho, ele foi gerado, ele veio. Capítulo 1 de João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdades. Ele se submeteu a uma obediência para morrer na cruz por nós. Então diz respeito a seu propósito de vida aqui na terra. Amém? Se o trabalho impede de estar em oração durante muitas horas, como conciliarmos? Aí é de pessoa para pessoa, né? Eu acho que todos têm tempo, porque senão ninguém teria internet nem redes sociais, né? Ronald Venturino, se o trabalho impede de estar em oração, então durante horas, como conciliar? Depende aí, depende. Eu estou aqui há 1 hora, por exemplo, Ronald, você está aqui comigo esse tempo todo. Então esse horário você pode, pelo menos no dia de hoje, sexta-feira, estar orando, tá vendo? Então depende muito, é de pessoa para pessoa. O Wallace Leno, na divindade são 3 pessoas. Logo, a pessoa filho fala com a pessoa do pai. Sim, na divindade são 3 pessoas distintas. Ele, como filho, não orava a si mesmo. Ó Pai, sendo que se dirigia a si mesmo. Isso seria estranho, né? Não seria uma oração, seria uma introspecção. Que nós, às vezes, nos falamos sozinhos conosco mesmo. Isso não é nenhum problema mental, é natural, é uma autorreflexão. Agora, uma introspecção. Agora, os textos sagrados são muito claros em relação a Jesus ser Deus. Como João 1 mesmo. No princípio era Deus, o verbo era Deus, estava com Deus e era Deus. Aleluias. Amém? Queridos, chegamos ao fim de mais uma live. Graças a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Como eu disse, o tema da nossa live, não banalize o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Busque mesmo ao Senhor, busque estar cada vez mais próximo de Deus. Pai, nós te adoramos pela tua presença, pela oportunidade que tivemos tão maravilhosa de estarmos aqui mais uma vez, falando a um público tão grande, Senhor. Obrigado mesmo pelos microfones, Jesus, que fala a tanta gente, pela câmera que me leva na minha imagem a tantos lugares que eu não faço ideia, lugares onde nunca estive, provavelmente nunca estarei, mas a minha imagem e voz está lá pregando o Evangelho, ensinando tua palavra, inspirando pessoas a te buscarem melhor. Senhor, que as pessoas que ouviram nesta noite o que o Senhor colocou em meu coração possam valorizar o Evangelho. O Evangelho é a coisa máxima, a maior maravilha que o homem tem. É única, é salvação, e somente através do Evangelho o homem pode alcançar Deus. Pai, te pedimos em nome de Jesus, continua abençoando a todos que estão me ouvindo, me assistindo, estiveram até aqui, ou irão assistir depois essa live gravada ou reprisada nas redes sociais ou no YouTube, não sei. Que o Senhor continue abençoando a todos para a glória do teu nome. Aqueles que estão me vendo de algum lugar, eu ministro a bênção do Senhor sobre a sua vida, eu ministro que a bênção do Senhor virá sobre o teu casamento, sobre a tua vida pessoal, pois Deus te conhece muito bem, que Ele cure das tuas enfermidades, que Ele te conceda paz, que Ele te liberte das opressões que tu tens sofrido, das aflições que tu tens sofrido. Tenha paciência e esperança em Deus, que a vitória é certa pelo sangue de Jesus. Deus continue te abençoando,
em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica com Deus.